Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvindo ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbulinho Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz, o maior especialista em Resident Evil / Biohazard do Brasil. Tudo bem com você, meu irmãozinho da Capcom? Saudações, Elias, todos os queridos amigos do Renomaru Podcast. Queria eu, né, ter esse título que você falou, e queria eu estar trabalhando para publisher da Capcom aqui no Brasil, mas quem sabe um dia, né, um jogo de seleção de cada vez, como já diziam alguns amigos nossos. E vamos lá, DLC Resident Evil no final do ano, né? Eu não sei quem mais faz a gente de trouxa, né? Se é a seleção japonesa ou jogos da Capcom que sempre lançam versões Gold Edition e depois a gente acaba comprando o mesmo jogo duas vezes. Olha, é uma disputa acirrada, hein? Elias, estamos, né, já cheirando a Copa do Mundo, né? Já estamos aí já aos preparativos. Eu sinceramente não me lembro quando foi a última vez que o Japão teve 4 jogos no único mês, em questão de amistoso, ou juntando amistoso com qualquer outro tipo de 2019, competição. Uns 2 anos, pelo menos, né? 2 anos de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom, né? Tem esses 4 jogos em sequência. Poderia ter sido apenas 3, mas conseguiu ter o quarto ali, que foi a final, né? A segunda final aí da Kirin Cup. Muita coisa para conversar. Passou-se um tempo, então isso é muito bom. Eu sinceramente prefiro hoje em dia fazer os jogos após um tempo de sair, né? Então temos aí o último jogo da seleção foi no dia 14/6. Esperamos passar mais alguns dias, revi os jogos, vi jogo que não tinha conseguido ver no dia, e agora a gente tem uma opinião um pouquinho mais bem formada, os ânimos um pouco mais calmos, né? Que é sempre importante para fazer análise sobre a seleção japonesa. E vamos lá, que hoje tem muita coisa para destrinchar pro bem e principalmente pro mal. Olha. Bom, galerinha, para quem não sabe, foram disputados 2 torneios amistosos pela seleção japonesa, que eu vou explicar para vocês, para quem não conhece. A Kirin Cup e a Kirin Challenge Cup, né? A Kirin Cup é uma competição onde se joga um triangular, né? Na verdade um quadrangular, né? 4 seleções se enfrentam em semifinais e final, e disputa do terceiro lugar, óbvio. E a Kirin Challenge Cup é uma competição amistosa só entre 2 seleções, né? O desafio da seleção japonesa contra alguém. Na Kirin Challenge Cup foi enfrentada a seleção brasileira, e na Kirin Cup foi a equipe do Paraguai, né? Não, era Gana e Tunísia, né? Gana e Tunísia, isso aí. E o Chile, né? Também não chegou a enfrentar o Japão, porque só enfrentaria a seleção japonesa em uma eventual final, né? E teve o amistoso preparatório para esses torneiozinhos aí, que foi contra a seleção do Paraguai, e é a primeira partida que nós iremos falar a partir de agora, né? O Japão, uma seleção mista, um time aí dando mais oportunidades aos jogadores que são mais reservas, né? Que não atuam na titularidade da seleção, derrotou o Paraguai por 4-1. E entrou da seguinte maneira, né? Daniel Schmidt no gol, Yamane, Taniguchi, Yoshida, Hiroki Ito, Haraguchi, Wataru Endo, Kamadinha, Doan voltando aí à seleção japonesa, Asano e Mitoma entraram na etapa final. O Koi Takura, o Take Kubo, a Otanaka, o Furuhashi, o Nakayama e o Maedinha, né? Marcaram nesse jogo os gols do Japão o Asano, o Kamada, o Mitoma e o Otanaka. E a equipe do Paraguai diminuiu com o Gonçalves, né? Nesse jogo tivemos aí muitos prós e alguns contras, né? O primeiro de tudo foi a ofensividade do time do Japão, né? Dominou o jogo a partida inteira, foi muito bem na parte de ataque, na parte ofensiva foi muito bem, obrigado, né? Mas na parte defensiva houve aí algumas falhas, principalmente do Schmidt. O Schmidt também não está mais tão acostumado a ser titular da seleção japonesa, né? Cometeu algumas gafes ali que quase culminaram em gols. E o Taniguchi bateu um pouco de cabeça com o Yoshida
ali na defesa, né, Tiagão? Yoshida que é aquela velha história, né? É um zagueiro seguro, é o nosso capitão, é a principal fonte aí da defesa japonesa, só que dá uns apagão aleatório que deixam a equipe com calças curtas, né? Por sorte, quando houve esses erros, o Japão já vencia a partida por 2-0, né? O Asano fez aquele golaço por cobertura aos 36 minutos, Kamada fez o segundo aos 42 e no fim do primeiro tempo houve esse bate-cabeça aí que o Álvaros dominou a bola, chutou no cantinho, a bola quase entrou, né, Tiagão? E aí depois não tiveram aí mais grandes sustos, né? No começo da etapa final, o Gonçalves chegou a diminuir num chute ali no cantinho do lado direito do Schmidt, mas aí o Mitoma já fez o gol em seguida, né? Questão de 1 minuto depois, uma coisa assim. E no finalzinho, aos 40, o Ao Tanaka de cobertura de novo fez o quarto gol. Japão 4-1. Essa equipe mista aí me agradou muito pela ofensividade, deu um caldo na equipe paraguaia. O Paraguai fez pouca coisa durante o jogo, estava bem tímido na partida. Teve umas oportunidades e acabou desperdiçando, que foram poucas, por sinal, né? E o detalhe é que teve o Doan que errou uma cobrança de pênalti, né? No começo do segundo tempo também. Exatamente. Esse primeiro jogo do Japão, eu estava supondo que a gente teria pelo menos os 3 amistosos, o jogo ali contra o Chile ou contra a Tunísia, ele estava meio que indeciso, né, no comecinho do mês. Toda essa parte burocrática que o jogo foi até anunciado bem depois, né, com que fim seria, né, a Kirin Cup como último amistoso. E o Japão contra o Paraguai, para mim, era o jogo que eu menos estava me preocupando, né. A seleção do Paraguai veio com algumas mudanças, alguns jogadores sendo testados, mas a grande verdade é que essa atual seleção do Paraguai é uma seleção muito machucada, né? É muito triste ver a seleção do Paraguai muito ruim, né? Essa é a grande verdade, ainda tecnicamente muito abaixo, né? Ainda garimpando. Eterno desenvolvimento, né? Nunca mais o Paraguai conseguiu manter uma boa seleção, né? Depois de 2010, né? A seleção foi decaindo, e agora nem para a Copa do Mundo vai. Não sei se o Elias acompanha mais o futebol paraguaio, mas sinceramente eu não tenho tantas informações assim. Já é o terceiro. Mas é muito triste, viu? Terceiro mundial consecutivo, né? Que eles não vão jogar. Caramba. O último foi 2010. Então realmente muito triste ver essa seleção paraguaia nessa situação. Não é uma seleção tão ruim no papel, né? Ainda assim tem alguns jogadores interessantes, alguns nomes até conhecidos em alguns lugares, mas a seleção paraguaia realmente defensivamente muito bagunçada e o Japão deitou e rolou, né? Então, até os 27 minutos do primeiro tempo, o Japão era dominante em praticamente todos os setores do campo. Né? A primeira tentativa do Paraguai veio apenas nisso, no chute fora da área sem nenhum tipo de perigo. O Mitoma deitando e rolando pela ponta esquerda, né, do Japão nesse jogo, ali teve tentando rabiscar, cruzamento para dentro da área, toque rasteiro, tanto teve uma bola na trave do Kamada antes disso, uma finalização ali boa do Antônio no começo do jogo, e o Japão foi desenvolvendo, né, o seu ritmo de jogo. Esse time misto, né, que é a seleção B que a gente viu jogar, teve muita facilidade, né, na hora da condução de bola, não teve nenhum tipo de problema. Um 4-3-3 muito ofensivo mesmo, né, com o Kamada e o Haraguchi, até o Ataruenda aparecendo bastante ali perto da grande área. Então o Japão pressionou muito, né, e acabou engolindo o Paraguai com uma certa facilidade, né? Até demorou bastante para sair o primeiro gol, né? Saiu apenas aos 36 no gol do Asano. Recebeu a bola muito bem ali e acabou tocando por cima. Uma coisa que eu tava pensando, né, revendo os jogos, é que a gente tende, claro, sempre a criticar os jogadores que não jogam muito bem, né? Mas é inegável que todos os jogadores que hoje passam pela seleção japonesa, todos sabem jogar muito bem bola, né? Talvez no coletivo não funciona, né? Talvez não tenha ali a classe necessária para estar jogando dentro de uma seleção, mas é inegável, né, que o primeiro gol ali do Asano ali, a facilidade que ele bate na bola é de um cara que sabe o que está fazendo, né? Foi consciente essa batida, né? Então, a gente vive hoje um momento de futebol mundial onde o cara chega na seleção porque algum nível de qualidade ele tem, né? A não ser que seja uma seleção muito D ou muito E, né? Tipo lá, Chipre, né? Essas seleções assim, Hong Kong, que seleções muito D mesmo assim, para não ter algum tipo de nível de qualidade. E independentemente, a gente sabe que o Asano tem isso, a gente acha que talvez ele não seja um jogador de seleção, mas está lá, e é homem de, né, falando isso várias vezes, é um homem referência aí
para a seleção atual, para o técnico, e é o jogador de confiança, e tá lá, e é isso, fez o gol, né? Não é mais do que obrigação, mas jogou muito bem. Mais um jogo onde o Mitoma começa, né, a deslanchar cada vez mais, né? Então o protagonismo da seleção fica muito entre o Ito, né, e o Mitoma. E nesses amistosos, eles é um negócio muito, muito aparente que assim, o jogo onde o Japão tem mais facilidade na criação de jogada é o Mitoma que aparece. No jogo que o Japão está jogando um pouco piorzinho, com um pouco mais de dificuldade, é o Ito que aparece. Então, nas duas extremidades, a gente está tendo esses jogadores que estão sempre buscando muito o drible, muito a infiltração para dentro da área, e isso é muito bom. É claro que nem todos os resultados foram muito bons. Mas nesse jogo, né, tirando ali talvez o revés que foi o gol do Paraguai, né, uma jogada que eu não entendi, que o Ito tentou ali fazer um passe meio na profundidade da parte da área defensiva, o toque acabou sendo errado, contra-ataque do Paraguai, gol, né? E uma coisa que foi bem interessante para já tirar esse assunto foi que eu tava com dúvida quem seria os 3 goleiros, né? Quem seria a ordem dos 3 goleiros? Será que seria Gonda, Kawaguchi e Schmidt? Ou seria Gonda, Schmidt e Kawaguchi? Já mostrou, né? O Schmidt jogou 2 jogos, o Kawashima jogou apenas um jogo, então já mostra já que o Kawashima é o 3º goleiro da seleção e o Schmidt é o 2º, mas sinceramente nenhum dos dois nos jogos que jogaram, e já vou adiantar isso, nenhum me fez brilhar os olhos, né? O Schmidt teve um pouco mais de facilidade nesse primeiro jogo, mais um jogo muito fácil para o Japão, onde a seleção do Paraguai em frangalhos acabou não criando muito, mas até criou relativamente ok, né? Foram 10 tentativas de chute do Paraguai, 4 finalizações corretas, enquanto o Japão chutou 28 vezes a gol. Dessas 28 tentativas de chute a gol ou finalizações para fora, 10 teve a sua mira muito bem calibrada. Desses 10 chutes a gols, né, finalizados bem, 4 se tornaram gols. O Japão ainda acabou o jogo com 61% de posse de bola contra 39% do Paraguai e teve 579 passes com uma precisão de 86%. Muito bom, né? Você vê que na parte ofensiva funcionou muito bem, né? Mas na defensiva tiveram os famosos errinhos. Nesse jogo não comprometeu, né, Tiagão? Mas uma partida que a gente vai falar daqui a pouco já foi bem diferente a história, né? Exatamente. Esse jogo que foi disputado no Sapporo Dome. Sapporo Dome. Próxima parada, Tiagão, Tóquio Novo Kokuritsu, onde o Japão enfrentou a seleção brasileira e perdeu só de 1-0, hein? Quem diria? Mudou o quadro de 4 anos atrás, onde o Japão perdeu de 3-1, né? Devido aí. Mas até que foi uma derrota legal, por assim dizer, né? Eu e você, nós já prevíamos um massacre, mas não foi isso que aconteceu. Quanto ao Japão, que entrou em campo completamente diferente, aí sim com o time A, o time completamente titular, né? Com Gonda no gol, Nagatomo, Itakura, Yoshida e Nakayama. Wataru Endo, Haraguchi, Minamino, Junaito, Altanaka e o Kyogo. Entraram na etapa final Yamane, Shibasaki, Kamada, Kaoru Mitoma, Doan e Maeda. O Brasil também com a equipe completamente titular, né? Chegou à base da Copa, assim como o Japão. Alisson, Militão, Marquinhos, Daniel Alves, Arana, a grande novidade aí na seleção, mas que pode ser o titular. Casemiro, Fred, Rafael, Vini Júnior, Neymar e Paquetá. Entraram na etapa final Thiago Silva, Richarlison, Fabinho, Bruno Guimarães, Gabriel Jesus e o Martinelli, né? Esse jogo entre Japão e Brasil foi aquele famoso ataque contra a defesa. Gostei muito da reação defensiva do Japão, né? Vimos aí um Japão com poucos erros defensivos, muito bem protegido, embora a seleção brasileira tenha chutado 3 vezes mais que o Japão, né? Foram 21 chutes a gol contra 7 do Japão. Não houve grandes falhas defensivas nesse jogo, falhas normais, né, que acontecem. Uma partidaça do Gonda que segurou o Rojão ali. Nossa, pegou demais o Gonda no jogo, hein? Meu Deus, fazia tempo que eu não via um goleiro fechar a meta tão bem assim, né? Nessa partida não gostei apenas da atuação do Furuhashi, né? Jogou um pouco abaixo do que poderia desenvolver, perdeu ali grande chance. Haraguchi também não foi, mas o pior em campo com certeza foi Minami, né? Que não fez nada, cara. Minami não jogou nada. Quando tinha a chance de se destacar, fez bosta, perdeu a bola.
driblou errado, perdeu o tempo da bola, né, Tiagão? O Wataru Endo foi bem no jogo. Junya Ito foi, pra variar, o melhor jogador da parte ofensiva do Japão nessa partida, né, Tiagão? Foi muito bem, um grande destaque. Quem entrou bem na etapa final foi o nosso querido Maedinha, que deu aquele gás, inclusive, em uma bola perdida ele conseguiu recuperar a bola, tocar a bola para trás, mas o Ito... eu não lembro se foi o Ito ou se foi o Kamada agora. Nossa, memória de velho é fogo, né, Tiago? Não lembro se foi o Ito ou o Kamada que acabou desperdiçando a chance ali na etapa final. E aos 40 minutos houve aquele lance um pouco mandrake ali, onde 8 entre 9 juízes não dariam pênalti, né, Tiagão, a favor da seleção brasileira. É um pênalti até discutível, aquele famoso lance interpretativo, né? Mas eu fico me perguntando, e se fosse o contrário? E se fosse pro Japão? Será que o juiz ia ter culhões para assinalar essa penalidade? Essa questão de interpretação, né, é claro que quando a interpretação é contra nós, a gente nunca vai ficar feliz, né? Eu não vou falar que foi um pênalti bobo, né? Mas foi realmente um lance meio confuso, porque nem chegou a ser um carrinho, nem chegou a ser, né, um toque muito forte. Mas pelo que eu tava vendo, a interpretação é que teve o toque, né, independente da bola ou não. Então aquela história, tocou na bola? Tocou, mas evitou o cara passar, se teve o contato, né? Toda aquela história que a gente já sabe. E como você falou, né? Alguns talvez, se isso fosse na Inglaterra, talvez, dificilmente seria pênalti. Né? Se fosse na Alemanha, dificilmente seria pênalti, né? Mas, né, quando é jogo de seleção, a gente sabe que tende aos jogos não serem tão pegados assim, né? O jogo, né, sempre prevalece, né, na maioria das vezes, né, que os jogadores não se machuquem e tudo mais, alguns lances, então às vezes é um pouco mais propício esses pênaltis serem dados, né? Só para complementar a informação que você falou, aquela finalização que foi bem mal feita, mas a grande chance foi do Ito, né, aos 61 minutos, tal, ele que recebeu a bola, tentou a finalização de primeira, acabou não funcionando e tudo mais, e pênalti do Brasil. E depois do pênalti o Japão até esboçou, vamos dizer assim, né? O Japão apenas esboçou o jogo todo, né? Esboçou algumas reações, esboçou tentar chegar dentro da área, não conseguiu nenhuma vez, né? Praticamente, como assim, com perigo extremo, né? E foi um jogo que até a gente conversou e colocou isso em redes sociais, que é o Japão em modo defesa, né? Então o Japão no modo defesa se defendeu relativamente muito bem, né, da melhor maneira possível. E eu estava dando uma olhada que o Japão já oficialmente jogou contra o Brasil 12 vezes, né? Essa foi a partir da 13ª partida, né, do Brasil. E desde talvez lá de 2005 foi o melhor jogo, assim, né, em questão, não em resultado, né, que naquele jogo de 2005 o Japão ainda empatou 2-2 com o Brasil, né, mas uma derrota, assim, com poucos gols, isso ainda acontecia desde o primeiro amistoso com o Japão, né, lá em 89, né, jogando no estádio do Vasco, né, que teve aquele Brasil-Japão lá, que a gente não perdia de 1-0, de lá pra cá, todos os gols. Foi o Bismarck, né, que fez gol, se eu não me engano. Exatamente, foi o Bismarck que fez o gol para a seleção, e de lá para cá, né, vários jogos, e 3-0, 2-2, 5-1, né, 4-0, 3-0, 2-0, então foi um resultado até muito positivo. Como o Japão se defendeu muito bem, né, a gente talvez consiga passar um pano, porque a gente esperava que o Japão poderia sim tomar uma grande goleada, e não seria nenhuma novidade, né, até levando em consideração o que aconteceu alguns dias depois, que foi o Brasil passando o carro em cima da seleção coreana, né, 5-1 ou 5-0, não sei agora. 5-1. E 5-1, né? E bem, né, o Japão até que se defendeu muito bem. A seleção brasileira, a gente tem que admitir que essa seleção brasileira ela chega com uma moral relativamente até que alta, né, para essa Copa do Mundo, porque eu não lembro dos últimos anos a gente ter uma seleção brasileira tão ofensiva, né, como tá tendo nesses últimos anos. Ao lado da Argentina são as duas grandes favoritas ao título dessa Copa. Olha, quando me falaram assim, Brasil e Argentina, eu fiquei,
será? Aí eu comecei a rever os jogos do Brasil, comecei meio que ver esses jogos finais aí de eliminatórias e caramba, né? Realmente está tendo um desempenho incrível, né? O Brasil dentro da América do Sul é dominante, mas vem mostrando realmente uma ofensividade assim muito grande, assim. E bom, que assim seja, né? O Brasil precisa voltar a fazer boas Copas do Mundo, né? Já faz algumas que não faz tão bons jogos. E bem, a gente fica aí na torcida que dê tudo certo, né? Se o Brasil for campeão do mundo, muito bom. A gente não é demagogo, a gente não torce para o Brasil, né? Não compra camisa e fica lá com a casa cheia de bandeirinha, mas vê os jogos com os amigos, com a família, sempre uma Copa do Mundo, um bagulho muito divertido. E melhor Brasil do que a Argentina. Né? E falando nisso, o Brasil está quase 2 anos já. 1 ano, né? Tá invicto, né? Que a última derrota foi justamente para a Argentina na final da Copa América, né? Nada mais do que uma final, né, para perder, né? Então realmente um trabalho impecável e mesmo assim não é unanimidade o trabalho do Tite, né? Então a gente quase não debate a seleção brasileira porque não é o nosso ofício principal aqui, né? Mas a gente assiste, a gente acompanha, né? Tá sempre por dentro, porque é impossível, né? A gente, como gosta de futebol, não ver uma matéria, não ler alguma coisa sobre a seleção brasileira nas épocas de data FIFA. E, bem, né? Que seja o ano do Hexa aí, que tá tão sonhado desde, né? Depois de 2002, que nunca mais o Brasil conseguiu chegar numa final. E que assim seja. E dando uma olhadinha aqui, Elias, o Paraguai é nosso maior freguês, né? Das seleções aqui da América do Sul. O Japão conseguiu a sua vitória de número 6, né, em 12 jogos. E como eu falei, né, do Brasil aí foram 13 jogos. O Japão não tem, né, oficialmente, né, tirando aquele jogo das Olimpíadas lá, o Japão não tem nenhuma vitória, né, contra a seleção principal. 2 empates. Mas é um bom resultado, né, e 2 empates, exatamente. Resultado 2 empates. Agora, né, uma derrota a mais, mas mesmo assim o Japão jogando muito bem. Esperamos que o Japão jogue assim contra as grandes. E tem um detalhe, né, você falou do Furhat, ainda nesse jogo, o primeiro lance, que na verdade talvez o único lance de perigo do Japão no primeiro tempo, foi num cruzamento, né? O Japão até está se especializando muito bem nesses cruzamentos, né? Ou cruzamentos e também nos escanteios, aonde teve ali a finalização talvez ali do Ito, que tentou dar uma cabeça, não sei se foi o Ito, na verdade, ou o Ataruendo, não vou lembrar agora, acho que foi o Ataruendo, que tentou cabecear pro chão, a bola meio que saiu de qualquer jeito, ia sobrar pro Furhat, mas ele não conseguiu chegar da maneira correta. Mas realmente, muito bem marcado, o Furhat não teve muitas chances, mas pelo menos o Japão conseguiu marcar muito bem o Neymar, praticamente o jogo todo ali, né? Da parte defensiva do Japão, talvez esse foi o jogo que mais me agradou defensivamente, né? Dos demais, sempre a gente vai ter um meio que... Mas tem aquele detalhe, tem aquilo, tem esse, né? Tem aquele outro. Mas nesse jogo, que eu acho que é um jogo que é onde a seleção jogou com força total, jogou muito bem. A gente espera que isso volte a acontecer na Copa do Mundo, que a gente vai precisar também de jogos assim também. E uma coisa que os adversários criticaram, mas eu achei positivo, foi a atitude de deixar o pé do Japão, né? Bateu bastante, verdade. Teve bastante antijogo, né? Como falam, desceu além ali na seleção brasileira. Gostei disso, porque geralmente quem apanha nas partidas é o Japão, né, Thiagão? É um time que tomou atitude, foi pra cima, bateu quando tinha que bater, até quando não tinha que bater, bateu também. E eu gostei disso, gostei. Eu achei positivo. Tem que marcar. Não, tem que marcar que tem que ser marcado. Mas o Neymar tomou 6 faltas do mesmo. Mas é o jogador principal da seleção brasileira. Tem que ser marcado, tem que ser feito falta em cima dele. Né? O Japão teve 19 faltas, 2 cartões amarelos. O Brasil, que é uma seleção muito mais física, digamos que o Japão, teve 11 faltas e 2 cartões amarelos também. Então... E algumas reclamações meio bobas. E Daniel Alves, né, como sempre, né? Adora uma reclamação, né? Neymar adora uma reclamação, né? Esses caras a gente tá meio acostumado assim a ver como eles agem, né? Quando são muito bem marcados ou quando alguma coisa acontece que eles não gostam. Mas o Japão jogou muito bem, né? 47% de posse de bola no final do jogo, não foi tão mal assim. O Brasil ficou com 53%. O Japão teve uma pressão de passe de 84%, mas o Brasil teve 85%. Então a diferença é muito pouca, né? E levando em consideração que o Brasil é uma seleção de primeiro patamar. O Japão teve 405 passes, né? Então até que errou relativamente pouco. E lembrando que existe uma matemática do futebol que falam que as melhores equipes acertam entre 87% e quase ali 89%, 90% de posse de precisão no passe. Então o Japão não ficou muito abaixo disso. E comparado com o Brasil, né, que dominou o jogo todo ali,
teve 454 passes, então o Japão realmente jogou. Apesar da derrota, com certeza foi o melhor jogo do Japão ali nesses 4 amistosos. Gostei muito mesmo. Tiagão, antes de nós passarmos aí para a próxima partida, que tesão que essa camisa reserva de seleção de Gana, né, cara? Verdade, Nossa. muito bonita, muito bonita. Lembrando aqueles... Assim, as seleções africanas eu acho que é o último respiro dos uniformes extravagantes, diferentes e únicos, né? O resto parece um grande Ctrl-C, Ctrl-V na maior parte das seleções e na maior parte dos times do mundo. Mas realmente é muito bonito. E assim, é até uma pena falar que é o uniforme reserva, né, cara? Porque realmente é incrível. Uniforme lindo, lindo demais. Eu não lembro assim muito de todos os uniformes atuais, né, das seleções africanas, mas realmente um uniforme de tirar o chapéu de querer ter na coleção, muito bonito mesmo. Esse amarelinho aí tá na minha lista de uniformes que eu vou querer para essa Copa aí. Muito bonito, realmente, muito bonito mesmo. No entanto, eu fiquei muito triste porque eu esperava muito desse amistoso do Japão contra a Gana, por ser uma seleção africana muito forte fisicamente, e aí veio aquele banho de água fria pra mim, né? Porque alguns dias antes do amistoso, o Elias até falou pra gente que a seleção de Gana veio toda remendada, um monte de desfalque, e aí, né, aquele amistoso que poderia ser um amistoso fisicamente dificultoso pro Japão, né, mas tecnicamente facilitado, acabou tendo fisicamente ainda um trabalho maior, mas muito mais facilitado e tecnicamente mais facilitado ainda, o que culminou em mais uma goleada a favor da seleção japonesa no estádio de Kobe. Infelizmente, além da equipe de Gana ter vindo desfalcada, né, Thiago, com bastante desfalques, o time ainda não conseguiu descansar o suficiente, né? O time chegou com apenas um dia, 24 horas aí que precedem o jogo, né, a partida. Não conseguiram descansar, não deu para se acostumar direito com o fuso horário e tudo mais, e já era um ingrediente a mais para a seleção ganesa estar mais baleada ainda, né? Uma pena. Exato, uma pena. Vendo isso que aconteceu, o Japão mais uma vez escalou um time mistão, né? Dessa vez um pouco menos mistão do que contra a partida do Paraguai, né? Thiago entrou com Kawashima no gol, Yamane, Yoshida, Taniguchi e Hiroki Ito, Kubinho, dessa vez titular, Wataru Endo, Shibasaki, Doan, Uedinha e Mitoma. No segundo tempo entraram Itakura, Minamino, Junya Ito, Otanaka, Nakayama e Maeda. Devido aí a esses grandes problemas que houve com a seleção de Gana, foi uma sacolada, né? O Japão venceu por 4-1, Yamane abriu o placar, Mitoma ainda no primeiro tempo fez 2-0, né, Thiagão? A seleção de Gana não assustou na partida no primeiro tempo, embora tenha feito um empatado ainda no primeiro tempo, mas em seguida levou aí o segundo gol. Aí Kubinho fez o terceiro e o Maedinha acabou por fechar o caixão aí de seleção ganesa, que mais uma vez foi refém, foi presa fácil para a seleção japonesa. Gostei da parte ofensiva do Japão de novo, né? A defesa também foi bem segura, mas é aquela velha história, né? Deu para testar, mas não deu para testar 100% devido a esses furos na escalação de Gana, né? Não veio com força total, como você disse, estava ansioso aí por esse embate físico, né? Que as seleções africanas geralmente dão contra nós, né? Contra as seleções asiáticas. Mas não deu para testar, não deu para forçar o 100% que nós queríamos, né? Exatamente. Nesse jogo ainda teve finalmente, né, o gol do Kubinho pela seleção, né? Tava todo mundo esperando um pouco disso. E do Maeda, né? 2 estreias. E do Maeda, né? E finalmente esses gols apareceram. Até achei que foram muito contidos, né? Até ali as comemorações. E vale ressaltar que o Miki Amani tem 2 gols. Demorou muito menos jogos que o Kubinho para fazer o gol, mas tudo bem, né? Teve um gol lá contra a Coreia do Sul, né? Ano passado, agora também teve o gol do Miki Amani. E, bem, né, a seleção joga muito bem contra uma equipe muito desfalcada. Elias, eu tenho uma... Assim, eu vou falar isso agora, mas isso é muito mais achismo meu do que qualquer outra coisa. Mas eu sinto o Kubo um pouco
duro demais, sabe? É difícil explicar isso. Eu não sei se esse garoto tá vindo de alguma lesão, e uma microlesão. Eu não sei se a questão de ele ter treinado muito e jogado pouco, isso dá uma pouco de baixada de bola no cara. Eu não sei se ele tá meio triste pela questão da carreira dele, de ainda estar no Mallorca, de não saber o futuro muito incerto com relação ao Real Madrid. Mas eu não tô mais vendo aquele Kubo assim, sabe? Pra cima, sabe? Eu não, Sim. Pode ser que ele tá amadurecendo, meio que apanhando demais. Não sei se é uma microlesão, não sei se é o cansaço. Porque a gente... E talvez essa questão do cansaço é a mesma passagem de pano que eu vou tentar dar pro Yoshida. Né, que você joga ali, praticamente são jogadores que jogam praticamente toda a temporada, e aí chega, né, em junho cansados, esperando férias e tudo mais, então isso pode influenciar. Mas eu vejo o Kubo assim com o semblante muito para baixo. Sim. Isso para mim é meio preocupante. Eu acho assim que na verdade o Kubo ele teve uma grande decepção essa temporada por não ter conseguido jogar 100% que poderia, né? Talvez aí tenha sido o grande... Qual que é aquele termo? O grande baque da carreira dele, né? Ele tava numa crescente, tava subindo o gráfico ali, e de repente essa temporada foi uma porcaria, assim, não deixou muito a desejar em todos os aspectos, né? Talvez por ele ser um garoto ainda, tá crescendo, se desenvolvendo, ele não conseguiu lidar bem com isso, né, Thiagão? Inclusive alguns jogos na reserva e tudo mais, né? Então... isso aí pode ter mexido com a cabeça dele. Uma das justificativas, né, que eu encontrei. Mas o futebol é assim, né? Altos e baixos. Pois é. Lesão não foi, porque a última lesão forte dele, tava vendo aqui, foi que ele ficou fora do final de setembro até a metade ali de novembro de 2021. Depois, quando ele voltou, ele jogou praticamente tudo, mas assim, nem todos os jogos ele jogou como titular 100%, né? Então, e assim, em números, a temporada do Kubinho foi muito ruim, né, cara? Foram 30 jogos, 2 gols e 3 assistências, para ele, que ele é um meio ofensivo, né? E a bola passa pelo Kubo em algum momento, né, na equipe do Mallorca. É realmente uma temporada regular, para não falar ruim, né? Bem medíocrezona assim mesmo. Eu não sei, talvez eu acho que o chá de banco dele na seleção, né, a temporada ruim, sinceramente eu temo um pouco por esse lado, porque o Kubo é um cara que vai estar na Copa do Mundo, então em algum momento ele vai acabar entrando, ele vai acabar podendo ser utilizado, e é um cara ainda só de 21 anos, é um garoto ainda. Então tem muita coisa para rolar debaixo, né? Muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então ver ele assim às vezes me deixa um pouco meio triste. Mas no geral assim foi um passeio do Japão, um treino oficial, né? Praticamente ali sem nenhuma dificuldade. E o gol, né? Que aconteceu da seleção de Gana, e mais uma vez o gol sai ali de um erro defensivo, né? O Japão tentando os passes meio maluco, tudo mais. Eu até inicialmente, quando eu vi o gol, falei, meu Deus, outro erro do Yoshida, não é possível, né? E aí eu vi que o erro não foi muito dele, né? Teve o toque errado, né? A saída errada ali com os pés. O Yoshida tava marcando um cara, depois vocês podem ver isso no lance. O Yoshida tava meio aberto pela ponta, ele corre por trás do jogador e faz o combate para ficar 3 defendendo, né? Então ele volta, ele faz o caminho de volta, faz o combate, só que aquele combate que ele meio que para e vira o corpo para meio que a bola desviar nele, né? E aí o cara dá a finalização perfeita e nem ele teve a impulsão para ir para cima, e muito menos o Kawashima teve a impulsão necessária. E para mim essa falta de impulsão nesses dois jogadores é relativamente ligado claramente à idade, né? Então Kawashima, terceiro goleiro da seleção de India. Yoshida também é um jogador que jogou a temporada toda pelo Sampdoria. Tem a questão da idade também que influencia, querendo ou não. E Elias, eu vou falar uma coisa pra você que talvez vai doer, mas eu acho que para a Copa do Mundo a chance de a gente ter um Taniguchi e Tomiyasu como os defensores principais e o Yoshida tá no banco é maior do que eu imaginava. Você acha que o Yoshida não vai ter gás aí?
Então, assim, eu quero muito que tenha, porque pra mim a minha zaga principal seria Tomiyasu e Yoshida, né? O Tomiyasu joga pela ponta também, mas dá pra jogar com a Mané ali, dá pra jogar com o Nagatomo, né? As pontas dá pra se virar com alguma coisa. Mas pra mim a zaga era Yoshida e Tomiyasu, mas eu acho que pela questão da idade, talvez o Yoshida comece o primeiro jogo como titular, mas eu acho que é inevitável que o Yoshida não jogue 90 minutos em nenhum jogo da Copa do Mundo. Eu já acho que se fosse para substituir Yoshida, para mim seria Tomiyasu e Itakura. Apesar do último jogo do Itakura. Apesar, cara. Ele tem créditos, né? Porque ele fez uma partidaça contra o Brasil também, né? Ok, tá. Realmente, isso é um ponto. Ó, de qualquer maneira, não sei. Que na verdade no último jogo foi cagada dos dois, né? Sim, aquele negócio. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Então não dá pra jogar só em um ali, né? É que esse jogo que eu não consegui ver no dia, que eu tava sem internet em casa, mudança e tudo mais, depois eu fui atrás do jogo, achei em qualidade ridícula, horrível, tive que ver o jogo 3 vezes, ver lance em outro lugar, uma merda foi ver esse jogo da Tunísia, mas cara, o último lance ali bem... vamos por partes, né, vamos dissecar o cadáver por partes. Sobre Gana é isso, né, e assim, Jordan Awe, né, cara, como é legal ver esses nomes clássicos, né, os Awe fazendo gol e tudo mais assim, eu nem sei se é da mesma família, mas é o mesmo sobrenome e tal, mas... Eu tenho uma surpresa pra você, Thiagão. O André e o Jordan, eles são irmãos, né? Eles são irmãos, beleza. Mas calma, tem a cereja do bolo ainda, né? E você vai ficar muito feliz em saber quem é o pai do Jordan e quem é o pai do André Ayuka. Você tá zoando. Quem que é o pai dos dois? É um cara que você gosta muito, que você é super fã, e é o maior ídolo de Gana em todos os tempos, né? Caraca, o maior de Gana todos os tempos? Quem que é isso aí? Não tenho nem ideia de quem seja. Vai se cagar de rir a hora que eu for falar, cara. Porra, assim, depois de ter ficado o dia inteiro pensando em pauta do Hinomaru, agora não vem nada na minha cabeça, perdão. Simplesmente eles são filhos de Abedi Pelé. Você tá zoando que é filho do Abedi Pelé? Os dois, cara. Caraca, grande Abedi Pelé, cara. Esse é o cara, mano. Esse Abedi Pelé é o cara. Galera, pra quem não sabe, ouça os Hinomarus de 2014, 2015, que vocês vão entender a zoeira da Abedi Pelé. Nossa, mas isso é muito velho, cara. Isso é muito, nossa, coitado. Fazer a galera voltar lá em 2014 pô, Abedi Pelé, caramba, é o homem ganês, né, cara? Abedi Pelé. Esse é um jogador muito clássico, cara. Abedi Pelé realmente. Não sabia disso, não, viu, cara? Porque pelo sobrenome, né, Aue e tal, eu não entendi muito bem e tal. É da mãe, legal, bacana, interessante. Grande Abedi Pelé. Um dia a gente eu tava vendo aqui, cara. Na verdade, Pelé é apelido dele. É Abedi Ayu o nome dele. Tô vendo aqui. O Pelé não é... tá. Porque será que o Pelé, será que a do Pelé é brasileiro? Não sei isso também, né? Olha, essa informação eu vou ficar devendo. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários o porquê do Pelé. Confesso que eu achava que era Pelé o sobrenome, porque tem um sobrenome africano Pelé mesmo. Sim, que deve ter até uma outra pronúncia, mas ganhou Pelé, tem até o acento no E, no último E e tal, né? Então, legal, né? Fica aí a dica aí pra alguém pesquisar e falar pra gente depois, mas realmente um jogador icônico de Gana aí e tal, né? Hoje aposentado, já um senhor já e tudo mais, mas realmente um nome que já gerou muitas risadas nos números antigos, nossa. E a gente não vai contar não, volta lá, procura lá, e se você não contar, deixa no comentário que um dia a gente reconta essa história, que ela é bem longa. Beleza, Diego. Encerrando aí a participação de Gana ainda para um jogo trágico contra a Tunísia, num jogo comemorativo, né, exatos 20 anos após a grande vitória da seleção japonesa diante da Tunísia na Copa de 2002. O fiasco japonês. Em uma partida no Japão conseguiu levar o gol até de um saci. A Tunísia meteu 3-0, né? O Rondane abrindo o placar no segundo tempo de pênalti. O Feriani Saci fazendo o segundo gol. E já nos acréscimos o Yebali fazendo 3-0. Olho nesse Yebali, um dos grandes nomes aí da seleção da Tunísia para a Copa do Mundo, inclusive, né?
Um jogo trágico, onde deu tudo errado, né? Lembrando que a equipe entrou mais uma vez com Schmidt gol, deveria ter entrado com Gonda. Nagatomo, Itakura, Yoshida, Hiroki Ito, Haraguchi, Wataru Endo, Kamada, Junya Ito, Asano e Minamino entraram na etapa final. Yamane, Kubinho, Mitoma, Aotanaka, Furuhashi, Doan. Dessa vez o Tomiyasu apareceu no banco de reserva, né, Tiagão, mas não entrou em campo. Tudo errado, sistema defensivo, uma bagunça. Yoshida no lance do pênalti chegou completamente atrasado e derrubou o atacante ali da Tunísia e não teve maiores dificuldades em fazer. Lembrando que quem o Yoshida derrubou foi um dos grandes destaques da seleção da Tunísia, que é o Hannibal Mejbiri. Olha, ó, levou baile de canibal, levou gol de saci, aconteceu... Aconteceu de tudo nesse jogo, né? Aconteceu de tudo nesse jogo, né? Uma partida trágica da dupla Itakura e Yoshida, né? O Itakura foi no terceiro gol, né? Que ele falhou bizonhamente ali também. Yoshida falhou no segundo gol também. Daniel Schmidt no segundo gol com um bracinho de dinossauro. Enfim, tudo errado. O primeiro tempo do Japão ainda foi bom, né? Conseguiu fazer uns ataques, conseguiu fazer uma pressão. Parecia que ia tudo normal. Até que aos 10 minutos começou a desgraceira com o Yoshida fazendo pênalti, né? Pois é, Elias, até os 14 minutos o Japão ele era praticamente imbatível ali. É aquele Japão do ataque que jogou contra todas as equipes, menos contra o Brasil, né? E teve ali muitas chances, né? Sem nenhuma chance ali talvez da Tunísia conseguir, bem acuados, né? Aos 29 minutos, aos 14 teve a primeira chance de finalização da equipe da Tunísia. Aos 29, né, teve ali aquela primeira sobra, né, que foi a primeira chance de gol literal do Japão mesmo, com a bola não entrando, que foi ali numa falta do Japão, né, foi lançada para a grande área. O Yoshida não conseguiu, subiu na bola, ele não conseguiu pegar na bola, a bola sobrou no centro da grande área para o Minamino, que chegou chutando errou o tempo da bola, né, o Minamino é outro que assim, não consegue ter um jogo bom pela seleção, é inacreditável isso. E aí uma coisa que eu achei bem interessante que é que mesmo que o Minamino conseguisse fazer a finalização, tinha 8 jogadores da Tunísia dentro da área, né? Então assim, é uma equipe que veio para se defender mesmo no primeiro tempo. Essa foi a proposta da Tunísia do primeiro tempo e funcionou muito bem. Conseguiu segurar o Japão quando foi necessário. E depois aos poucos foi se soltando, né? Aos 34 tava mais um cruzamento incrível, né? Esse jogo foi mais aquele jogo que eu falei, o Japão joga bem, não consegue fazer o gol, e aí o Ito começa a fazer as suas jogadas pela direita, começou a rabiscar, fazendo inversão com o Haraguchi ali, também teve um momento que o Haraguchi apareceu pela direita, e num ótimo cruzamento do Ito, o Kamada acabou errando um gol incrível aos 34 minutos, um gol incrível que não pode errar. E depois disso, o segundo tempo começa, né, o show de horrores, né? O pênalti do Yoshida foi claro, né? Porque eu revendo isso depois, tem a bola alçada nas costas dele, e ele corre olhando para a bola e dá um carrinho antecipado, naquela gente dá aquele meio que o facão para cortar a bola, mas o pé dele fica meio preso debaixo do corpo no carrinho que ele deu, ele não consegue, ele tem o contato com o jogador da Tunísia, pênalti. Não foi um pênalti bobo, idiota, mas foi um pênalti extremamente desnecessário, que poderia, né, ter um pouco mais de atenção. Então, realmente, essa não foi a data FIFA do Yoshida em nenhum momento, né? Então, só começou ali. O segundo gol ainda foi um negócio, assim, bizonho, né? Todos os gols foram bizonhos, mas o segundo, cara, né? Um lançamento que veio pra ninguém. Aí o Yoshida ficou, a bola é sua, a bola é minha, né? Pra Itakura. Nem parecia que os dois eram japoneses, né? Porque eu acho que um tá falando italiano e um tá falando em alemão, né? Não entendi ali o que eles estavam falando ali. Aí ninguém pegou a bola. Se fosse na Segunda Guerra, eles entenderia. Talvez, é verdade, nesse momento talvez. Aí acontece, e os dois ali, a bola é minha, a bola é sua, a bola tá recuada, não sei o que, né? Aí o goleiro não pode sair pegar a bola, né? Fica naquele, tem um termo muito velho,
né, que é um termo que eu ouvia muito na minha família, que é o samba do cru doido, né, ninguém pega a bola, fica naquela loucura, ninguém sabe, aí acontece, o cara vem com uma força física muito grande da Tunísia, dá uma trombada com os caras, pega a bola, toca pra trás, gol. Então assim, foi um gol assim, esse foi ridículo, todos os gols que o Japão poderia ter tomado nesses amistosos, este é o selo gol de seleção de Japão dos anos 90, assim, sabe? Então foi um lance assim que, olha, a minha vontade era de parar o jogo nesse momento e fazer outra coisa, porque realmente foi assim, ridículo. E pra terminar, Elias, me explica o que foi o terceiro gol. Teve uma bagunça, o Japão já tinha tomado 2 gols. Já estava no segundo minuto, ou primeiro minuto do tempo extra. O Japão tinha ido tudo pro ataque, mesmo se fizesse o gol, seria 2-1. Então, assim, sem necessidade nenhuma do Japão. Então a tática foi pro cacete nesse último lance. Teve ali um lance no meio campo, alguém tentou dar um carrinho, não conseguiu tirar a bola, e aí, né, o jogador veio, aí tinha 3 jogadores da Tunísia contra 2 jogadores da seleção japonesa. E o jogador da seleção da Tunísia, o Sebali, faz aquilo que só quem sabe bater bem na bola, né, ou quem tá com muita força de vontade faz, né, que em vez de tocar pra alguém, o cara faz, finaliza de fora da área. E a finalização é incrível, né, mata completamente qualquer chance ali do Schmidt, a bola morre no ângulo do Japão, e é o último gol, assim, pra fechar, né, com chave de merda, né, esse último amistoso. E, cara, de todos os jogos, esse o Japão foi assim, cara... Se jogar assim, o Japão perde para Costa Rica, mas sabe, na Copa do Mundo. Mas sabe que eu achei que se o time tivesse um pouquinho melhor posicionado, ele poderia ter pego? Por isso que eu falei do bracinho do dinossauro. Mas a questão é que será que assim, ele não teve de banco. Ele não teve culpa de nada. Não teve. O menor nenhum goleiro fez nenhuma lambança em nenhum jogo, né? Nenhum gol desses amistosos. Mas assim, a defesa, que foi um negócio ali. Uma coisa que eu queria entender também, aliás, é o seguinte, né? O Kamada tá jogando improvisado fora da área, é isso mesmo, ele não é um centroavante nato, né? Mas nesse jogo, o Asano teve alguma chance, tentativa de cruzamento, cabeçada e tudo mais ali, mas eu não consigo entender às vezes a ideia do Muriaço, assim, sabe? Ele entra com uma linha com o Haraguchi, o Ataru entra pra trás e o Kamada na ponta, e o Ito, Asano e Minamino, né? Mas assim... O Minamino já mostrou por A mais B que ele como né, homem de referência na frente, eu posso falar uma coisa que eu quero estar muito errado, mas eu acho que a gente está prestes a ver o pior camisa 10 do Japão em questão de resultado dos últimos anos. E olha que ele está disputando o camisa 10 com o Kagawa, né, que demorou anos para fazer um jogo decente em uma Copa do Mundo pelo Japão, né? Então teve que jogar duas para fazer um jogo decente. Exatamente. Tem que jogar duas para fazer um jogo decente contra a Colômbia em 2018. Então, cara, eu tô muito preocupado com essa questão do Minamino e tal. Parece que ele tem... Assim, ele não vai ficar mesmo, né, no Liverpool, ele vai ser trocado, talvez ele vai jogar até no futebol francês. Já foi, tem, né? Várias conversas aí, já foi, né? Você sabe qual que é o destino do Minamino? Oficial? Mônaco. Vai pro Mônaco, né? Tá, eu sabia que era Mônaco, Olympique de Marseille e tal. Beleza, vai pro Mônaco, ok, né? Apesar que, no final das contas, se você vai pra França e você não vai pro PSG, a chance de você ganhar alguma coisa reduz muito, né? Então, mas é aquela velha história. É aquela velha história, Thiagão. Todo mundo é prova, você principalmente. O Minamino é bom jogador, mas eu nunca achei ele tudo isso que fala. Desde o começo tô falando isso. O Minamino, eu inicialmente eu te falei já, né? Quando a gente fala do Minamino, eu sempre falo assim, nossa, Elias, como eu quero que você esteja errado, né? Mas vai mostrando que talvez não tá tão errado assim, né? O Minamino, ele teve ali talvez ali alguns lampejos ali na questão do Cereço, mas a gente viu muito pouco dele, né? A gente viu, né, o Sub-18 no Cereço, depois vai para a seleção principal, para a equipe principal, aí depois ele já vai para jogar na Áustria, e aí meio que o Minamino dá uma sumida, né? Aí quando ele aparece na seleção e jogando também lá no Salzburg e tudo mais, jogando muito bem, mas quando ele chega no Liverpool e que você vê que ele tem alguns lampejos muito interessantes, mas não consegue impor, né, e tudo mais, e bem, né, independente para onde que ele vai, que muita sorte pro Minamino, 27 anos, tem tudo para jogar até mais uma Copa do Mundo pelo Japão, mas para 2022, assim, as últimas temporadas do Minamino
não me deixa muito feliz. E é um cara que tem 42 jogos pela seleção e tem 17 gols, né? Então é um cara que sabe fazer gol, né? Mas é tudo a questão de onde você está jogando, como você está jogando, né? A motivação que você está jogando. Infelizmente tem muitos fatores extra-campo que pode estar influenciando no que o Minamino quer dentro da seleção japonesa. No final das contas, Elias, né, foi um jogo aí que tinha tudo para o Japão conseguir um bom resultado. Um empate seria ok, uma vitória de 1-0 seria ok, seria possível. O Japão jogou de igual para igual com uma equipe que tinha erros defensivos, então o Japão tinha chance, né? Então a ideia de jogar com futebol um pouco ofensivo contra a Tunísia não é uma má ideia do Moriyasu. Mas o problema é, toma o pênalti, continua no modo ofensivo, toma o segundo gol, continua no modo ofensivo. Então assim, sabe, algumas coisas a gente não vai ter resposta, né? Por que o Japão jogou só ofensivo contra a Tunísia? Não era melhor fazer um misto? Já tinha jogado ofensivo contra o Paraguai, deu show contra uma seleção capenga. Deu show contra uma seleção de Gana, também infelizmente uma seleção que veio capenga. Mas aí a Tunísia era o jogo mais próximo que ele vai ter de um jogo contra a seleção da Costa Rica, uma seleção contra um segundo tempo mais cansado ali de uma seleção da Espanha, né, uma seleção da Alemanha, em certas situações de jogo. Então, não que a Tunísia seja parâmetro para falar igual a Alemanha e Espanha, mas é uma equipe que em alguns momentos joga ofensivamente e tentando emular esse futebol europeu. Então dava pro Japão ter saído de campo com um bom resultado, ou pelo menos perder por 1-0, né? Mas a maneira que foi jogado o jogo todo, atacando, e o último lance do jogo, você ter a equipe jogando num ataque, sendo que mesmo se fizesse o gol, não ia fazer diferença nenhuma no placar no final das contas, eu achei um pouco de maturidade, talvez ali um momento meio bobo. Eu não sei até que ponto a culpa é do Moriyasu ou se é o jogador, porque até onde a gente sabe, o treinador ele tem 140% de culpa no resultado, o resto é o jogador que está jogando. Então o Japão queria fazer o gol de qualquer maneira para diminuir o resultado, tudo bem, mas dificilmente ia conseguir ali um resultado tão bom assim. No final das contas, o Moriyasu consegue chegar ao seu jogo de número 52 para a seleção, né? A seleção do Moriyasu tem 36 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Tiagão, e nesse saldo aí tivemos reservão 2, titular 0, né? Foram aí 2 vitórias do reservão mistão e 2 derrotas da equipe principal. Lembrando também que agora a seleção japonesa terá seus compromissos na Copa do Leste Asiático, né, Tiagão? Exatamente. Em julho, contra a seleção de Hong Kong no dia 19 de julho, no dia 24 de julho contra a seleção da China e no dia 27 contra a seleção da Coreia. E já temos um amistoso confirmado, né, em setembro, que será contra a seleção dos Estados Unidos. Lembrando que esses jogos da Copa do Leste, por não serem datas FIFA, apenas a seleção J-Leaguer, né, aquela famosa seleção caseira, enfrentará aí os seus compromissos. E no dia 23 de setembro, um amistoso será disputado na Europa, ainda não foi definido o local, né? Aí sim, com a seleção principal, preparatórios para a Copa do Mundo. E só acrescentar o último comentário, Suíta é um lugar amaldiçoado mesmo, né? Pelo amor de Deus. Você comentou isso no dia do jogo. Pra quem não sabe, o jogo contra a Tunísia foi em Suíta, né? E eu não lembro do Japão vencendo nessa desgraça, cara, de estádio, cara. O Suíta, realmente o sapo tá muito... Os sapos devem estar muito bem. É os Huts, né? Do Star Wars, né? Só lembrando, que a gente acabou não falando, mas o Japão teve 8 chutes, chutes a gol foram iguais, 8 para cada lado. O Japão teve nenhuma finalização correta para dentro do gol, né, para o gol. A Tunísia teve 4, o Japão teve 68% de posse de bola contra 32, 641 passes, o Japão teve a precisão de 87%, melhorou a precisão, né, e a seleção da Tunísia jogou tanto no contra-ataque, né, defendeu tanto que teve apenas 315 passes, né, menos da metade da seleção japonesa, e uma precisão de 76%, então, e mesmo assim, né, o Japão acabou tomando esse placar horrível, que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar do jogo, essa é a grande verdade. Daqui a um ano ninguém mais vai lembrar desse Japão e Tunísia, mas o resultado fica, né, e o resultado é negativo. Infelizmente, é assim que vai contar os jogos os livros de história. Para essa seleção, né, Elias, talvez ali mais uma chance ali, talvez ali pro
pro goleiro Osako, né, do Sanfrecce Hiroshima, talvez ali algumas chances pro Gonda jogar, né, os defensores do Frontale, né, então só pensando assim, o Nagatomo jogar mais uma partida, a Miki Amani talvez ali mais um pouco, mas teoricamente o grosso da seleção e o Maedinha, né? O Edinha tem mais uma chance de jogar como titular, mas o restante da seleção que é europeia não vai fazer diferença nenhuma, porque eu acho que dificilmente a gente vai ter alguém da J-League que não foi, né, selecionado ter alguma chance para a seleção. Para mim a seleção já está fechada, com um nome ou outro ali que pode acabar descambando por lesão por meio do caminho, mas teoricamente o Japão está praticamente fechado, pro bem ou pro mal, né, para a Copa 2022. Eu tenho esperança de que, claro, com o retorno do Osako, né, que ele tem o lugar cativo aí, só não foi por lesão, mas eu tenho esperança que nessa Copa do Leste Asiático, devido ao bom desempenho, apareça o Muto aí nas convocações caseiras, né, Tiagão? Pode ser, pelo menos uma despedidinha, né? Não que ele tenha jogado, nossa, né? Mas um jogador que tenha muito esforçado, né? Não que ele vá pra Copa, né? Mas pelo menos pra ter os... Quem sabe, né? Acontece alguma zica, mas tem muito jogador frente a dele. E a minha esperança é que de alguma forma o nosso querido Shoya possa voltar à seleção, né? A esperança minha, tua e do Bom Tempo, né? A tríade aí tentando... E a JFA parece que tem uma escuta, né? Sempre acaba fazendo as nossas vontades e quem sabe essa última vontade não aparece. E até, claro, não estão jogando tudo isso, mas talvez seja até uma chance para dar uma despedida para alguns jogadores da seleção que jogam um sonho local. Então, por exemplo, Kiyotaki, que nunca mais se voltou, Inui, né? Então a gente tem alguns nomes ali que poderia ser considerado jogo de despedida talvez deles ali, né? Até porque a gente sabe que esses jogos asiáticos, até em questão de... Talvez, eu não sei, Elias, você pode estar me corrigindo porque eu não estou falando isso muito de cabeça, mas não tem mais aquele peso, né, a Copa do Leste, né, eu não sinto que tem essa obrigatoriedade do Japão vencer e tudo mais, então, e olha que a Coreia do Sul, se não me engano, é a maior campeã, né, desse torneio aí, mas o Japão tem chance, claro, de vencer mais uma vez e diminuir essa diferença, se não me engano, são 6 vezes que a Coreia venceu, o Japão 4, uma coisa assim, mas eu acho que a questão de valor mesmo, assim, para alguma coisa, eu acho que por enquanto a Copa do Leste da Ásia perdeu um pouco de espaço para outras competições um pouquinho mais importantes, até porque, né, são competições caseiras. Vamos ver o que pode acontecer aí. Tiagão, só uma informação aleatória que eu queria passar, na verdade não tão aleatória assim, que é importante, lembrando dos jogos da seleção do Japão e os horários na Copa, né? O Japão estreia no dia 23 de novembro, numa quarta-feira às 10 horas da manhã, horário de Brasília, contra a seleção da Alemanha. No dia 27, vamos fazer a gente acordar cedo num domingo, né? Meu pai! 7 horas da manhã contra a Costa Rica. Jesus! Num domingo. Amargo pra acordar 7 horas da manhã. E fecha a primeira fase na quarta-feira, dia 1º, aí sim, na quinta-feira, dia 1º, aí sim no horário bom, né? Quinta-feira, 4 horas da tarde contra a Espanha. Mas esse jogo de domingo Eu tô com calafrios, dor no estômago antes, né? Quase 5 meses antes da Copa, já tô com dor de barriga já desse jogo já. Vamos ver o que nos aguarda, mas até lá a gente tem alguns joguinhos, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas, Elias, pra fechar com chave de ouro, pra você foi mais positivo ou mais negativo esses jogos da seleção do mês de junho? Olha, eu achei... O único jogo que eu achei negativo mesmo foi esse contra a Tunísia, né? Tirando isso, eu achei super positivo tudo que aconteceu aí. Principalmente porque deu pra testar toda a galera, deu pra testar todos os jogadores aí. Mas infelizmente terminou com chave de bosta esse 3-0. Mas fazer o que, né? Faz parte. Digamos que foi 70% positivo, vai. Eu tô com você, 70% é um bom número, não é excepcional, mas é um bom número, né? Então a gente tem que valorizar as duas vitórias do Japão. O jogo muito bom contra a seleção brasileira, faltou um pouquinho mais de talvez poder ofensivo, mas a gente fez o que dava, né? Esse é o limite do Japão, essa é a grande realidade. A gente espera que até a Copa do Mundo o Japão rompa esse limite, jogue um pouquinho melhor e consiga lutar aí, pelo menos lutar, né, pela essa segunda vaga dentro do grupo, para conseguir aí a tão sonhada vaga para a etapa de final, e depois acontece a etapa final, é história para futuros Hinomaru. Elias, muito obrigado, valeu, semana que vem estamos de volta com J-League, e até lá a gente vai conversando em off. Um forte abraço para todos vocês, estamos juntos, e qualquer dúvida só deixar nos comentários ou nos procurar nas redes sociais.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem com a J-League. Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Sayonara.